Oiê, bem-vindos ao Pauta Aberta, um podcast para a gente falar sobre vida, carreira maternidade e o que mais der na telha. Oi, eu sou Marcela, sou mãe de 3, empresária, publicitária, uma pisciana apaixonada pela vida e que adora falar. Oi, eu sou Roberta, casada, mãe de 2, psicóloga e diretora de ensino do Colégio Evolução. Quando duas tagarelas se encontram, vocês já sabem, né? O que é que acontece? A gente não para de falar. Hoje a gente está no nosso 8º episódio do Pauta Aberta e trouxemos 2 convidadas sensacionais para conversar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de coragem, a gente vai falar de mulheres que tiveram coragem de dizer, não, eu quero dar um novo rumo para a minha vida. É sobre transformar, é sobre ressignificar, é sobre jornada, é sobre decisão. O episódio de hoje promete e eu estou muito ansiosa para começar. Vamos começar, Marcela? Hoje a gente vai falar sobre recalculando rotas. Quando será tempo de mudar? E com a gente hoje, a gente trouxe Renata Quintães. Oi, já posso me apresentar? Por favor. Por favor. Renata Quintães, tenho 40 anos, mãe de 3 filhos e múltiplas funções. E numa apresentação, eu acho que nem convém entrar tanto, né, para não me alongar. Mas sou empresária, sou servidora pública e tenho novos projetos também que a gente vai conversar hoje. É coisa, viu, minha gente? É coisa, vocês se preparem. Haja currículo. Vamos aqui lá. Também a gente tá com Gabi Neiva. Boa noite, Gabi. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Eu sou Gabriela Neiva, conhecida também como Gabi. Mãe de 2 e dona de 2 empresas. Ou seja, mãe de 4, tá? Mãe de 4. Meninas, vocês se apresentaram dizendo o que é que vocês estão fazendo hoje, mas eu queria que vocês começassem a dizer aqui pra gente o que é que vocês faziam antes dessa nova vida que vocês decidiram ter para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou formada em Direito, ainda na faculdade, eu passei no meu primeiro concurso público, passei em primeiro lugar, já estava até recordando aqui, né, Gabi? Eita. Eu sempre fui, eu na Quantos verdade, anos, Renata? na época que eu passei, eu acho que eu tinha uns 23 anos. Meu Deus. Muito nova. Foi. Saiu da faculdade, caiu dentro Não, do ainda concurso. na faculdade. Ainda cursava. Ainda Ainda cursava. cursava. Na verdade, eu acho que eu me encontrei muito no curso de Direito. Eu tenho certeza que eu tenho uma veia para ciências humanas muito forte. Então, eu acertei no meu curso, eu não me arrependo em momento nenhum do meu curso de Direito. Quando eu me formei, fui trabalhar no IFPB, que não era minha área, foi um concurso de nível médio que eu passei na época, e depois eu tive a oportunidade de assessorar um desembargador no Tribunal de Justiça. Lá eu passei quase 10 anos. E foi assim, foi uma caminhada, assim, que foi extremamente rica. Eu aprendi muito, levo comigo amigos, sabe? Aqueles amigos de trabalho que você leva para o resto da vida. Mas chegou um momento que eu disse, tá bom de fechar esse ciclo, porque novos sonhos surgiram e eu parti já para outra jornada, né? Mas para não passarmos pela segunda fase, só para vocês entenderem o contexto, é isso aí. Gabi, vamos lá. Conta a tua história. Eu entrei na faculdade muito cedo. Eu entrei com 16 anos, eu já tinha passado no vestibular, entrei cedinho na faculdade. E eu achava que eu estava ali realizando um sonho, já tinha minha vida toda planejada na cabeça, já sabia o que eu ia fazer quando eu terminasse, já sabia como ia dar. Só que quando eu fiz a minha OAB, né, estava estudando para o exame da ordem, eu até falava, eu nem sei se eu vou usar essa carteira da ordem, porque eu sabia que eu queria ser servidora pública. Sempre foi o plano. Era o plano, na verdade não era meu, né? Eu estava vivendo um plano de pai e mãinha que planejaram e tá tudo bem, né? Tá tudo ok, a gente também, hoje, quando a gente é pai e mãe, a gente olha para os nossos filhos e imagina a vida, que seria legal, que seria mais tranquila. Então, eu fui ali vivendo o que eles esperavam de mim, que era uma carreira que eu dizia, tá ok. Tu percebia que era um plano deles? Não. Não percebia. Não, Hoje, não. na maturidade, tu percebia que era deles, mas tu achava que era teu Não, também. A minha ficha, quando caiu, ela caiu assim, de avalanche. Ela quase que me deu um empurrão, assim. Um dia eu acordei, eu falei... Não foi exatamente uma ficha, foi uma onda, um tsunami, um tsunami. né? Então, fiquei 13 anos como servidora do MP. Foi muito legal. Eu sou totalmente gratidão.
eu não tinha um ciclo de muitos colegas de trabalho, era um trabalho mais técnico, mas eu gostava bastante de trabalhar lá. Só que de 13 anos que eu fiquei lá, metade desse tempo eu tenho uma veia empreendedora que ela pulsava em mim. E da metade aí do meu caminho no MP, eu terminava o meu serviço e ficava em casa. E agora? O que é que eu posso fazer? Então, eu imaginei fazer outras 1000 coisas também. Os negócios que eu tenho hoje, eles nasceram de esboços de outros negócios. Eu tinha pensado em vários outros negócios. Assim como eu amo demais o que eu faço hoje, se amanhã disser, vou mudar de novo, eu vou colocar outro negócio e ele vai ser maravilhoso de novo. Porque eu tenho isso em mim. Se eu tiver uma ideia e eu colocar aquela ideia na minha cabeça, eu vou executar. Essa ideia, as ideias que eu tinha, eu demorei um pouco a executar. Diferente de Renata, que ela acha, tem essa paixão, né, vocacional que ainda está relacionada ao direito. Apesar de ser muito grata por tudo que eu vi ao direito, eu não tenho a menor saudade. E nem posso dizer que eu tenho um arrependimento, porque para mim, assim, todos os passos, tudo que a gente faz nos engrandece enquanto pessoa, enquanto ser humano. Mas eu não tenho saudade nenhuma. E sem dúvida, quero ver nenhum código mais na minha frente. A pessoa que você é hoje foi construída ao longo desses anos, né? No MP, nesse outro emprego. Com certeza, esses 13 anos, por mais que não tenha nada a ver, foi uma construção. Fez parte dessa história também, né? Você empreendeu durante esse período, não? Ficava só aquela inquietação. Eu ficava com a inquietação. Eu tentei bolar outros negócios que eu pudesse fazer uma atividade em paralelo, mas nada tinha ido para frente. Eu gostava muito de viajar, né? Sim. Então, todas as minhas férias, eu planejava, assim, 4, 5 meses antes para onde eu ia, e sempre ia algum amigo comigo, sempre ia outro casal, sempre ia família. Eu virei meio que a guia ali de quem queria viajar. Quem organizava tudo. A organizadora das viagens. Eu já organizava tudo. Mal sabia eu que isso, para virar profissão, precisaria depois de muito estudo e dedicação. Até que teve um dia que eu acordei e falei assim, não dá mais. Foi relacionado a um problema de saúde meu. Eu tive um probleminha de saúde e eu falei, meu Deus, se eu morresse hoje, eu ia ter passado a vida toda fazendo só isso. Eu ficava pensando, sabe? Eu digo, mas será que eu disse, eu não acredito que eu estou aqui com 30 e poucos anos, 33 anos, e vou ficar deixando para o ano que vem, deixando para depois. Esse problema de saúde que eu tive, que graças a Deus resolveu, já passou tudo, já está tudo bem, me fez refletir muito. Foi o gatilho. Foi o gatilho para... Um dia, uma amiga minha chegou para mim, Patrícia, que é nossa amiga. O que é que tá faltando, hein? Tá esperando o quê, hein? Tu fica falando. Vai abrir essa empresa hoje. Me dá teu documento pra cá e vamos fazer assim, faça isso. Aí eu vou fazer. Aí fui na prefeitura, abri e foi falei... literalmente assim? Foi literalmente assim. Antes de sair. Antes de sair. Então, eu abri e comecei a estudar. Eu abri o CNPJ e eu comecei a estudar depois. Eu estudei como montava a empresa, mas aí como fazer a empresa funcionar, eu comecei a estudar. E estudei, conversei, pesquisei, fiz cursos voltados para essa área. Hoje a internet também traz muita informação. Isso, acessibilidade, né? Pensei, e depois eu falei, tô pronta, né? O CNPJ aberto, 3 meses depois eu falei, tô pronta, eu vou começar. Tive muita vergonha no começo de você chegar e dizer, agora eu tô fazendo isso. Será que as pessoas vão sentir confiança em mim? Será que as pessoas vão se sentir seguras de entregar isso a mim? Só que tua família acolheu esse momento ou foi tipo assim? Quando eu falei pra marido, pai, mãe, tudo, eles meio que, eu acho que eles não me levaram a sério. Eles falaram, normal, passei pelo mesmo. Bichinha, surtou. Não, essa parte, na verdade, né? Essa parte ainda foi boa. A melhor parte foi quando eu disse que ia sair do MP. Parecia que era um velório lá em casa. Era assim, ó. Tava morrendo. E eu falei, gente... Todo mundo ao redor velando você. Aqui morreu um sonho de todos. E nasceu o meu. Mas... Então, eu coloquei a agência e as coisas começaram a acontecer. Com muita paixão e muito entusiasmo. A cada dia que eu começava a trabalhar com aquilo, que eu atendia alguém, que eu conseguia fazer alguma coisa, eu falava, meu Deus, é isso. Onde isso estava? E não estava aqui. Não estava no tempo certo. E nesse momento, ainda estava conciliando os dois. Estava conciliando os dois. Aí, quanto tempo até dizer, agora eu vou sair de fato? Não, a vida prega, né, algumas coisas pra gente ver a pandemia, né?
Então, quem tinha um negócio de viagem e veio a pandemia, meio que disse assim, o sonho acabou, Gabi, fecha o CNPJ. Não, que ano era esse que abriu o CNPJ? Foi 2019, a pandemia veio em 2020. Isso, aí eu consegui ficar um ano conciliando os dois. A agência era muito pequenininha, ela começou assim, muito pichuchatinha. Era uma salinha, que era uma sala, uma mesa e aquela coisinha assim. Você sozinha? E eu sozinha. Então, era muito pequenininha. Eu ia esperar estruturar, a coisa virar um negócio bacana, para depois sair. Sim. Só que quando eu comecei a dizer, vou sair, a agência tá dando muito certo, tá dando muito bem, veio a pandemia. E eu me vi, que eu já tinha um network muito bacana, eu vi, assim, vários colegas fechando a agência. Aí meu pai olhava pra mim e fazia, ainda bem que você não saiu. Ainda bem, tá vendo? Tá vendo? Eu lhe disse que isso não ia dar certo, né? Eu lhe avisei. Aí foi quando eu disse, não vou me curvar a isso. Eu achava que a pandemia ia passar com 6 meses, né? Eu achava que tudo ia ficar muito bem, muito rápido. Visto como tu era pessimista, eu achava que era 15 dias. Era, isolamento. 15 dias a gente volta, vou tirar umas férias agora. E foi nesse momento que eu tive a oportunidade, a sorte. Eu não descarto o elemento sorte. Eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. O elemento sorte, ele está presente na minha vida, em tudo. E eu fui muito sortuda de meu caminho cruzar com pessoas que tinham ideais e ideias parecidas com a minha e dores parecidas com a minha, que foram as minhas sócias, que eu troquei uma ideia com elas online e surgiu a intenção da gente criar a segunda empresa, por conta da pandemia. Então, a pandemia que destruiu o processo criativo de muita gente, para mim, ele ligou um motor em mim. Ele me fez um furacão. Eu sou outra mulher depois da pandemia. Eu me orgulho. Muita gente, né? Isso aí foi uma coisa assim, porque... Foi assim, eu não posso... É claro que se eu pudesse dizer, eu tenho total respeito por tudo que todo mundo passou. E tanta gente isso a gente precisa deixar bem claro, muito, né? Que a gente tem pessoas que vão ouvir a gente que não nos conhecem, etc. A gente não tá menosprezando, desprezando, né? Ninguém uma tragédia do mundo. Isso. Né? Se a gente pudesse voltar atrás, não teria pandemia. Mas a gente tá falando da experiência pessoal, né? Mas até mesmo na dor a gente pode colher, né? O crescimento. Exatamente. Então, aquele processo de isolamento, aquilo de ver o meu negócio que estava começando a prosperar, que poderia ter sido desesperador para mim naquele momento. E eu me curvei a uma mente assim, extremamente criativa. Eu deixei minhas ideias fluírem, eu fui para o papel, eu esbocei e criei a segunda empresa, que era a empresa que eu percebia dentro da minha agência, eu queria que essa empresa existisse. Como ela não existia, eu falei, vou inventar. E arrumei 4 mulheres que eu nem conhecia pessoalmente. Falei, vamos montar como? Vamos aqui, ó, a gente vai fazer um contrato. Aí foi a única hora que o direito me serviu. Foi a última vez que ela usou o direito, foi para fazer esse contrato social. Não menospreze, você usa todos os dias, eu lhe garanto. O meu último chá de direito foi aí, eu falei, vamos fazer um contrato aqui, a gente vai abrir uma empresa assim, vamos abrir a segunda empresa. Que era um canal informativo de atualização para agências de viagens, que precisava desse suporte para remarcação, para atualização, para tudo mais. Coisas que aconteciam todos os dias, né, na época da exatamente. pandemia. Então, assim, tava todo mundo perdido de informação. Eu falei, a gente precisa de um lugar onde essas informações estejam reunidas. Então, surgiu mais ou menos uma academia para agências de viagens. E, assim, um dia tinha 20, no outro dia tinha 40, no outro dia tinha 200. Eu falei, de onde é que tá surgindo esse povo? Era um chamando o outro, isso aqui tá muito bom, tá tudo muito bom, tá muito reunidas as informações, era o que a gente precisava. E enquanto que a agência ficou sem movimento, porque as pessoas não compravam viagens naquele momento da pandemia, essa empresa começou a bombar. E é uma empresa, né, Gabi, que ela estava dizendo aqui antes da gente iniciar, que não existe no Brasil. Não existe. É algo que não existe. Foi criado dessa necessidade. Desse momento. Dor, né, do momento. Tanto é que quando a gente vai para algum lugar, assim, dar uma entrevista de algo mais específico, as pessoas querem que eu denomine. Eu falei, minha gente, eu não tenho o que dizer. É uma integração. O nome da empresa é Integração Trade, é uma Integração Trade. Não existe no dicionário. Vou patentear, vou criar um nome para ela, mas é Integração Trade o nome da empresa. Então, ela começou a caminhar muito bem na pandemia, enquanto a agência estava parada.
Então, eu olhava lá para a família, né? Eu fazia, vocês não sabem o que vai acontecer. Vocês não perdem o que por esperar. Vocês não sabem o que vai acontecer. Essa empresa cresceu, tomou uma proporção gigantesca. Ela me rendeu o prêmio dos 100 mais poderosos do turismo. Por 3 anos consecutivos, a empresa foi premiada, que é uma premiação que vem do Cartão Elo e da revista Panrotas, que é a maior revista de turismo do Brasil. Ela rendeu contrato com a gente, com empresas assim, que eu me orgulho. Quase que todas as companhias aéreas do Brasil, destinos, empresas como Disney fazem parte de... Inclusive, viu, gente? Olha o prestígio que era para ela estar agora, nesse momento, com a reunião com a Disney, e ela tá aqui no podcast, tá vendo? Mas eu tenho 4 mulheres fantásticas que tocam essa empresa comigo, e uma curiosidade é que a gente não se conhecia pessoalmente, né? Porque estava em pandemia. Exato. Fator coragem tá aí também. E que é um fator, assim, que aconteceu muito na pandemia, que as pessoas começaram a trabalhar muito online, e assim, sem se conhecer, né? Sem estar cara a cara. Aconteceu isso, inclusive, no tribunal. A gente começou a receber novos colegas do tribunal. A gente era assessor, ficou também no home office. E eu sendo contratadas outras pessoas que a gente nem... Sem se conhecer pessoalmente. Que até então... E uma super intimidade no WhatsApp, virtualmente. E que a gente não imaginava nunca. Nunca. Né? Até... Para eu seguir contando a minha história, Vamos escutar um pouquinho da história de Renata. Sim, mas é só para eu saber, para a gente pontuar aqui, certo? Aí chegou... Exatamente o quê? 21, quando você disse? Não, aí na pandemia a gente ficou home, né? Sim. A justiça praticamente inteira. Então eu consegui conciliar, eu não tinha nenhum impedimento jurídico de ter a empresa e tudo, eu consegui conciliar. Quando foi voltar pro presencial, na verdade a demanda começou a crescer muito, teve esse movimento na justiça. E teve aquele tempo de adaptação, de transformação dos processos, depois a coisa começou a fluir muito bem. E aí eu já estava voando. Eu falei, tchau, MP, não dá. Não consigo mais. A gestão de tempo já não dava mais. Não dava mais. Eu estava enlouquecendo, na verdade. Aí eu falei, não dá. Aí a UB também começou a decolar, uma empresa ajudava a outra. A UB deu, assim, um boom, por conta de que abriram destinos que eu me tornei especialista de vender, como Maldivas, foi um destino que, assim, explodiu no finalzinho ali da pandemia, era um dos destinos que estava aberto. Então, eu falei, não dá mais, tchau. Aí já tinha contratado gente para a UB. Já tinha ligado pra minha irmã, eu teria dito, não destruir só a minha carreira, vou destruir a sua também, pede demissão e vem trabalhar comigo. Ela também era concursada? Não, minha irmã não era concursada, mas ela minha irmã mais nova. Sim. Eu liguei pra ela e falei, tu tá ganhando quanto? Ela, X, eu digo, eu vou dobrar hoje, pede demissão e vem trabalhar comigo. Ela veio? No mesmo dia. Ela não é besta de não vir. Ela veio. Eu sou a irmã mais velha, minha filha. Eu falei, pede demissão hoje que tá dobrado. Ela fez, tá, eu vou falar pra ele, eu digo, precisa não, depois a gente conta pra ele, vem. E hoje ela é meu braço direito na agência. E saí, vem trabalhar comigo. Do dia pra noite, Painho perdeu a concursada, a outra que estava no emprego para embarcar. Aí eu falei, olha, Painho, confia em mim. Mas ele confia também, assim, eles... É o medo natural dos pais, né? A gente, o receio deles. Nossos pais, né, tinham essa expectativa. A nossa geração, a geração da minha... A gente tava conversando aqui. Na sala, era todo mundo. O que você vai... Não, vou fazer direito para poder fazer concurso. Fazer delegado, você não sei o quê. Todas as pessoas. Você tinha os melhores alunos da sala, você já sabia. Que são as carreiras tradicionais. É uma carreira lindíssima. Não, respeitando a vocação. Mas né? hoje, a gente já cria os nossos filhos diferentes. Totalmente. Né? Eu nunca falei, eu tenho 2 adolescentes, nunca falei para eles, você tem que fazer um concurso. Eu não digo assim, você tem que fazer um concurso, mas eu percebo as habilidades. Assim, filho, já prestou atenção que você é bom nisso? Eu costumo dizer, já para despertar. Para ir despertando. Sabe? Porque eu percebo, são coisas pequenas, sabe, do dia a dia. Você falou uma palavra sobre despertar. Eu acho que existe um movimento dos nossos pais, deles orientarem, que também é diferente. O despertar é quando você diz assim, você dá o gatilho, diz assim, olha como tu é bom nisso. Olha como você fala bem. Eles trabalham a autoconfiança deles. Isso, você trabalha a coragem, a autoconfiança, né? O poder dele se posicionar. Então, você desperta aqui uma habilidade. Na nossa época era assim, olha, vem por esse caminho, que esse caminho é muito bom. Isso. É diferente a forma como você planta essa sementinha. Tanto é que Gabi achava, tinha certeza que era o plano dela. Aí agora tira os meninos da sala e tira as mães super protetoras, porque a minha nem faz, se ela não quiser, né? Se não quiser, terceiro ano, se ela quiser, eu digo, eu te solto na Europa, menino, e eu te pego 2 anos depois, aí tu vai escolher o que tu quer da vida, porque aí tu vem pronta, né? Eu ainda tenho que me trabalhar nisso aí.
Mas Gabi sempre Laura foi faz, diferente. mãe, para de falar isso. Não fala isso. Eu amo a vida acadêmica. Eu digo 2 anos, minha filha. 2 aninhos. Olha, 2 anos tu decora qualquer coisa. Mas conta, Rê, tua história. É um ponto interessantíssimo aqui da nossa história. E que eu acho sempre bom, quando a gente fala sobre mudanças de rota, é deixar bem claro para o público que mudança de rota não é você pular de um abismo, sabe? Isso. Porque Boa. a gente tem que ter muita responsabilidade. Tanto eu quanto Gabi, a gente foi construindo paralelamente algo. Não era assim, eu não gosto disso e vou ficar sem emprego, mesmo tendo uma família para manter, tendo 3 meninos para criar, colégio para pagar. Não é assim, sabe? Então, da mesma forma aconteceu comigo. Organicamente, naturalmente, eu entrei no digital, sem nem pretensão. Eu fui percebendo que eu influenciava pessoas, que meu Instagram começou a crescer. Você se comunica muito bem, você tem uma habilidade, um poder de comunicação. Também acaba que a gente vai num autoconhecimento. Eu sempre gostei de me comunicar desde criança, sempre fui muito comunicativa. E acaba que no Instagram ele aflora mais, e você vai percebendo que as pessoas gostam do que você fala, gostam do que você escreve, que você toca corações, né? E aí vai acontecendo naturalmente. E o meio que eu estava inserida também, eu tenho muitas amigas que são influenciadoras, Renato Shoa, que foi uma das pioneiras aqui. Acaba que isso também contribui, sabe? Eu também sempre tive uma vontade muito grande de empreender, de fazer algo diferente do que eu vi na minha casa, que a gente veio, assim, completamente do serviço público. Tanto eu quanto o meu marido, os pais dele também eram servidores públicos. Os pais de também, vocês né? e vocês Isso. dois. Sabe? Não Então, tinha. assim, naturalmente era o quê? Não, você vai fazer o quê? Não, eu vou fazer concurso público. Concurso público. Tanto é que eu comecei a estudar para concurso no começo do curso, quase. Eu entrei, passei, disse, vamos estudar para concurso. E engraçado, né? Que eu e Léo, Léo meu marido, né? Porque eu fico falando como se você não conhece. Léo é meu marido. A gente virou até meu profissional, sabe? Em concurso. Léo, principalmente, assim, a gente sabia, assim, como... Não, tal... Qual é a empresa? Qual que faz? O formato da prova, o tudo, formato, sabe? é o edital, né? A forma como se pergunta. Exato, eles eram bem chatinhos. sabe? A gente aprendia. Era o CDF. Vocês eram da mesma sala? Não, mas a gente era da mesma geração. Eu acho que tinham 4 turmas, eu era de algum. Léo era aquele aluno, Léo era ainda pior, assim, porque Léo era aquele aluno que só tirava 10. Era, se não fosse para tirar 10, ele não fazia uma prova. É tipo Léozinho, viu? Léozinho. Vai no mesmo caminho. Mas, o que é que acontece? Entrei no serviço público, fui muito feliz no serviço público. Leonardo também, ele é alguém muito vocacionado no direito, ele passou em bons concursos, sabe? E ele é muito, assim, ele é muito vocacionado, eu acho que ele nasceu para isso mesmo. Eu digo assim, eu tiro até um pouquinho da modéstia, dizer assim, ele faz a diferença no ambiente no qual ele trabalha hoje, né? E eu fui, né, tive a oportunidade de ir para o Tribunal de Justiça, a convite de um desembargador que foi meu professor na época, Oswaldo Trigueiro, que também, modéstia à parte, era um dos melhores gabinetes do tribunal. Eu falo isso também, assim, com muita convicção. E foram 10 anos de aprendizado ali diário, sabe? Em todos os sentidos, que ele era muito rígido, muito exigente, mas é nessa exigência que a gente também cresce, sabe? Que a gente se aperfeiçoa. Então, eu tenho uma frase que é muito minha, que é assim, nada em vão, tudo é degrau. Então, ali, quem eu sou hoje, eu devo aqueles 10 anos. Mas, quando foi chegando ali no final, também na época da pandemia, eu comecei a empreender. Tinha esse sonho desde criança. E é engraçado você observar seus filhos, porque desde criança eu dava sinais, sabe? Eu lembro que na escola, eu comecei a vender docinho, brigadeiro. Eu disse, pô, eu quero ganhar. Eu sempre tive essa vontade de ter meu dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Eu vou fazer docinho, fazer brigadeiro. E comecei a fazer brigadeiro para vender na escola. Isso, criança na escola. Criança, assim, tipo... Esse é o brigadeiro mais refinado da 9 cidade. anos. Nem existia ainda brigadeiro gourmet, mas Renato já estava fazendo. Era trufado, uma coisa trufada. Tinha uma besteirinha. Mas eu digo a vocês, assim, eu levava uma porção, vendia tudo. Ou seja, eu era boa de venda, sabe? Vendia tudo, eu comecei a aumentar.
Minha mãe começou a achar interessante como eu chegava assim com dinheiro. Mãe, ganhei tanto hoje. E aí eu comecei todos os dias, eu fazia minhas tarefas de noite e ia fazer os brigadeiros antes de dormir, para levar no outro dia. Eu sei que esse comércio aumentou, eu estava em colégio de freira, né? Aumentou tanto que eu comecei a levar pãozinho de queijo. Eu amo Eu uma comecei, empreendedora igual a Gabi, que foi lá. Eu comecei, aí a história tá meio parecida, viu? É. Porque começou a formar fila na hora, eu não tinha mais recreio, né? Eu ia para vender as coisas. Eu comecei a fazer combos. Se comprasse um pãozinho, aí ele levava o refrigerante, então era o lanche ali, ainda tinha sobremesa que era o docinho. Que eu olhei pra minha irmã assim, e eu chegava assim com a ponchetezinha cheia de dinheiro em casa. Devia ter dito a sua irmã e abandona essa Aí eu vida aí do disse, intervalo. Não, eu disse, Valéria, tô precisando de ajuda. Venha-se embora no intervalo para me ajudar. E aí ficou um comércio tão grande que as freiras começaram a observar assim, tá dando certo isso aí. Era um furdunço na sala. Tá quebrando a cantina. Quebrou a cantina da escola. Pra você ver, assim, o segredo do sucesso quando começam a lhe copiar. Porque sim. aí começaram outras amiguinhas minhas, assim, começaram a dizer, vou fazer também brigadeiro. Mas não tinha jeito, o sucesso, né? Assim, se ninguém te copiou, se ninguém te copiou ainda, porque não tá muito legal. Não tá legal. Começaram a me copiar muito, aí as freiras assim, não tá dando certo, proibiu, baixou a norma lá, não pode mais. Mas eu lembro que na época ninguém tinha celular. E minha mãe ia juntando meu dinheiro, né? Mães, guarda esse dinheiro, guarda. Que no final, eu lembro que minha mãe disse, filha, você tem tanto, você quer fazer o quê? Aí eu fiquei assim, ninguém tinha celular em casa, nem meu pai, nem minha mãe. Na época, assim, ninguém tava sujinha, gente, tô entregando total minha idade, né? Mas aí, você quer fazer, mãe, eu quero comprar um celular. E ninguém tem celular em casa, era eu o celular. Eu acho que não tinha nem pra quem ligar. Não tinha quem ligar, mas estava lá com o celular. Mas estava com o celular. Então, isso já era um sinal de empreendedorismo. Sim. Claro, de empreendedorismo. Então, surgiu a oportunidade, né, com Renato Show, que é uma grande amiga minha, da gente. Eu tinha vontade, ela também tinha, e a gente falava muito, a gente já praticava entre as amigas sustentabilidade. Sim, e aí a gente pensou, vamos abrir uma loja mesmo, assim. A gente fazia, assim, esporádicos, né? Mas vamos abrir de verdade uma loja. E aí depois veio a sócia Mariana também, que veio super para somar. E aí a gente abriu o Reuse, tem 1 ano a empresa, mas eu acho muito, muito cedo para dizer um case de sucesso e tal. Mas eu posso dizer que a aceitação é imensa. Inclusive, estou aqui, super minha cliente, né? Super cliente. Eu também comprou também. Olha aí, tá vendo? Inclusive, assim, aproveitando para falar da loja, assim, uma coisa que eu acho incrível. Você falou sobre o quanto você é comunicativa, etc. Assim, um atendimento impecável, de verdade. Eu acho que isso é muito fruto do trabalho que é desenvolvido, etc. Assim, todas as vezes, eu nunca mandei uma mensagem para a loja sobre qualquer produto, certo? Pode ser, assim, uma peça, seja um top ou uma coisa maior. Mas é muito legal a forma de atendimento e de comunicação, porque eu acho que é muito fruto da forma como você conduz, exatamente, da forma como da tua gestão. E de verdade, exatamente. Pois pode elogiar, porque realmente assim, é de um atendimento diferenciado. Eu acho que adoro. Aproveitou o que falou, eu acho que é uma coisa que é muito fruto assim do trabalho que é desenvolvido, porque é muito legal. É muito moderno, né? Eu acho eu acho o máximo. No Instagram você manda uma mensagem, em 2 segundos você responde. Ela tá em casa, né? De que hora você Exatamente. E aí, assim, aconteceu, tá dando certo, graças a Deus, com boas perspectivas também de crescimento, porque a gente sabe que já teve expansão, a bola né? Agora já tem aqui. Já tem 15, já tem o prêmio, né? Assim, tem um prêmio, né? Sessão luxo, e com boas perspectivas, porque a gente sabe que a sustentabilidade é a bola da vez. A gente tem que, ou adere, eu costumo dizer em todos os cantos. Se o próprio capitalismo se rendeu, o capitalismo que é selvagem, que é duro, ele se rendeu à sustentabilidade, é porque realmente o caminho é esse, né? Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. E junto a tudo isso, eu continuo, assim, comecei realmente a focar mais nessa parte da comunicação. Comecei também, eu disse assim, vou fazer agora o que eu gosto, vou colocar todos os meus dons, né? Assim, colocar para jogo, né? Porque eu acredito muito, muito, você, Gabi usou a palavra sorte, mas eu sei que ela quis dizer que a sorte dela é Deus, né? Assim, eu acho que Deus vai abrindo os caminhos, a gente tem que estar sempre se preparando, tem que estar sempre buscando, né? Deus dá o vento e a gente tem que subir a vela. Tem que encontrar a gente fazendo, né? Agindo. Tem que encontrar a gente fazendo e se preparando, se estudando, olhando as oportunidades. Eu disse assim, no início, né, assim, que a Gabi não acredita. Eu não tenho pretensão alguma de abandonar o direito, porque realmente
eu sei que eu fiz o curso certo. Se não fosse também direito, poderia ser qualquer outro curso da área de humanas. Porque eu gosto de psicologia, eu gosto de jornalismo. Enfim, eu acho que eu não errei na escolha, sabe? Mas eu estou naquele caminho ainda, realmente, de me encontrar na minha profissão. Na verdade, não é nem de me encontrar, porque em algum momento da minha vida eu me encontrei muito no tribunal. Sim. Só são, assim, não é que você... eu vou fazer... né? São ciclos, Renata, sabe? só de te ouvir agora, eu acho que nem é o momento eu acho que eu não falaria a palavra de se encontrar, porque eu acho que você Sim. sabe muito bem onde você está e para onde você quer ir. Eu acho que é o momento de você tá numa fase de se reafirmar. Isso. Acho que a palavra é muito essa, de reafirmação. Mas não é de se encontrar, porque você tem muita clareza de ideias onde você está e onde você quer ir, né? Os seus propósitos, eles estão extremamente claros. Uma coisa que é muito legal, assim, que eu fiquei muito curiosa aqui em saber em que momento tu se sentiu pronta, que tu dissesse assim, caramba, agora eu tô pronta pra não querer mais. Eu acho Gabi que, já disse o momento Gabi falou dela aqui ali, o momento, mas assim, eu realmente, tu é muito clara onde você quer chegar, assim, Sim. tua habilidade, ela é incrível de se comunicar, de falar, de fazer acontecer ali a coisa. E em que momento tu dissesse assim, agora eu tô pronta? Porque assim, você falou, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho, né, uma rede ali que depende Totalmente. Um orçamento fechado ali. Um orçamento fechado. Em que momento tu dissesse assim, opa, porque assim, empreender, você coloca em jogo muitas coisas. A estabilidade, acho que é a primeira delas, né? Em que pra momento... elas, principalmente, né? Porque elas já estavam. Não, Você já estavam, ainda, porque ela ainda estavam. gostava de Isso. direito, né? Ela ainda gosta. Isso. Ainda gosta. E é aquela coisa, eu tô começando minha vida, ou então tô desempregada, vou empreender aqui e Sim. tal. É uma coisa. Outra coisa Isso. completamente diferente eu já tenho minha estabilidade, minha vida já tá... Ninguém era solteira, né? Casadas, com filho, tudo. Esse momento de agora eu vou parar. Elas estavam contando uma história legal aqui antes, né? Que elas se conhecem. A gente se encontrou. Né? Se encontraram e rolou esse papo. Rolou assim. esse papo. Conta praia. desse papo Porque a gente na tava no praia. verão, né, em Camboinha, e a gente se encontrou. A gente sempre gostou muito de conversar, né, Gabi? A gente sempre teve uma afinidade bem bacana, em que pese a gente não estar sempre juntas, mas quando se encontra é bem bacana. E Gabi, eu já sabia que Gabi tinha saído, e a gente já tinha falado isso antes. Você saiu, você teve coragem de sair, tá dando certo e tal. E eu achei maravilhoso, porque tava na frente do meu marido, né? Era tudo falando que eu bem queria. alto pra ele ouvir. E eu ficava só puxando. E aí, um podcast? Então Conta aí, Gabi, como foi? Porque, assim, é normal. Os pais têm medo, porque eles... Assim, aquele medo de ver o filho fracassado e não dar certo. É normal. Então e ele tava ali você quietinho. já tava ventilando. Já, total. Eu e Renata conversando em pé, o marido aqui sentado, eu falei, dá muito certo. Dá muito certo. Saia logo. Você Renata, tá esperando o quê? Como é que Léo recebia isso? Não, Léo tinha muito medo. Porque, entenda, como eu lhe disse, assim, a gente, quando tem uma família, né, pra gerir, a gente tem que ter muita responsabilidade. E ali na cabeça dele, eu estava tudo certinho. Eu tinha um excelente emprego da área jurídica, porque um cargo de assessor de 2º grau no tribunal é um super cargo, tá? Isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, teve um dia que eu disse assim para ele, assim, olha, no momento que você precisou na sua carreira, porque teve um momento na minha vida que eu abri mão de tudo, da minha vida profissional, para que ele pudesse, sabe? Eu fui um pouco o trampolim dele, sabe? Eu cuidei dos meninos. Tinha momentos na vida da gente que Léo saía para trabalhar de manhã, chegava de noite e Rafael estava dormindo, porque ele acordava às 3h30, 4 horas da manhã para estudar, para concurso. Na época ele era servidor do tribunal do TRT. Ainda teve sabe? a época dele morar no interior também. Né? Enfim. E você deu todo o suporte. Dei todo o suporte. E ele sabia. Ele sabia quem eu era. Ele sabia a aluna que eu fui, das minhas pretensões, sabe? Eu, no tribunal, como eu disse, assim, eu fui muito feliz enquanto eu estive lá, mas eu escrevia para outra pessoa assinar. Eu precisava ser um pouco também protagonista na minha carreira. E eu sentia falta disso, sabe? De fazer algo que eu um dia assinasse, que eu falasse aquilo fosse meu, sabe? Que dar voz, né? Dar voz ao que tinha ali dentro de você. Exatamente. Então, teve uma hora que eu disse, um dia eu lhe dei a mão. Eu preciso agora que você me dê a mão. Agora todo mundo sabe. Sigam @Renata2T's _Quintães. Ela tem excelentes reflexões. Agora a gente descobriu de onde veio esse desejo da escrita, que é sensacional, né? Uma escrita linda. É uma coisa que é meio... É impossível você ler. Às vezes eu fico até com vergonha. Eu vou comentar de novo, não. Porque sempre é o mesmo comentário que dá vontade de fazer. Eu sou muito emocionada. Gabi é muito prática.
né? Uhum. Gabi é assim. Lá no da minha agência vocês vão ter preço, pacote de viagem, não tem reflexão. A única reflexão é você estar estressado em viagem, pelo amor de lá, Deus. né? O que é muito bom também, Reflita no avião. Cada um com seus dons, né? Isso. Cada um com suas habilidades, com seus talentos, que Deus nos dá, exatamente. Eu costumo dizer também que nada pode ser um fim em nós mesmos, né? A gente tem tudo que Deus nos dá é para que a gente possa, de alguma forma, servir. Até os nossos sonhos amadurecem. Porque no passado, quando eu pensava em fazer direito, e eu sempre coloquei Léo assim, eu sempre assim disse, você vai ser promotor, né? A palavra tem muito poder. E meu marido realmente foi o concurso, a carreira dele é essa. E eu costumo dizer assim, que naquela época, quando talvez eu projetasse isso, eu não sabia exatamente o que era esse cara. Sabia porque meu pai era, mas entenda, a minha maturidade não conseguia enxergar o papel social, a missão que Deus tinha dado a ele ali, sabe? Como vocês são educadoras. Então, vocês ali, assim, a escola ali, eu vejo muito mais do que números. Eu vejo muito mais do que uma empresa. Ali é uma missão. É uma missão de formar uma geração. Uma entrega. Entendeu? E assim, a gente percebe isso em cada detalhe, sabe? Então, quem escolhe estar ali é porque quer, mais do que passar alguém no Enem, é formar alguém, né? Totalmente off aqui. Eu hoje escrevi, ontem a gente teve um evento na escola e eu estava ia postar a foto e acabei sem tempo, mas consegui escrever o texto. E o meu texto era justamente sobre isso aí. O quanto eu acho gratificante o meu trabalho, porque você sabe que você faz a diferença na vida de pessoas, assim, não é só um trabalho, né? Não é só, porque trabalhar todo mundo trabalha. Sim. Não é só um trabalho, é um propósito mesmo. É uma entrega muito grande, né? Não é só você cumprir o seu horário, as suas horas trabalhadas, mas é uma entrega que você vai de domingo a domingo, né? E você ali precisa, você faz parte da história daquela pessoa. Quando eles saem da escola, eles voltam e dizem assim, você foi minha coordenadora, isso não tem preço. Então, na vida da gente, nunca vai ter momento ideal para nada. Sempre sabe? Se você perguntar, foi o momento ideal. Nas finanças da minha casa, eu tinha comprado apartamento, estava vivendo um momento assim completamente desfavorável para dizer assim, não, vou deixar aqui uma renda fixa e vou me aventurar, né? Mas é outra frase minha que para ser feliz é preciso ter coragem. Sabe? E que fique bem claro, né, gente? Coragem não é ausência de medo. Isso, ir com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E chegou um momento, da mesma forma que Gabi, que eu me vi muito, sabe, assim, de enlouquecer. Você tá ali fazendo outras coisas, né, duas atividades. Você tá ali como servidora, tendo que dar conta das suas funções. Existe ali toda suas tarefas para serem realizadas, que você também não pode abandonar. Você tem que ter responsabilidade com o serviço público também, sabe? E, de outro lado, você tem que dar conta também da maternidade, tendo que dar conta de tudo que você estava inventando fora das ideias. Aí, na época, apareceram vários cavalos selados, apareceu a portada do podcast, que foi quando eu me descobri como comunicadora. Apareceu o Reuse, o meu trabalho de influenciadora, que foram abrindo portas também, convites. Aí eu disse, meu Deus, eu vou enlouquecer. Eu disse, Léo, é agora. Meu próprio chefe um dia me chamou e conversou comigo. E até ele colocou uma coisa interessante. Ele quis dizer assim, você não percebeu que o cargo ficou pequeno para você? Existem pessoas pequenas para cargos grandes. Existem pessoas grandes para cargos pequenos. Eu acho que você não cabe mais aqui. Ele me disse isso com todas as letras, sabe? E eu já tinha isso também deve ter dado uma coragem também. Assim, agora, ele já sabia, né? Assim, e quando eu cheguei na minha casa e disse, Léo, não dá mais. É agora. Então, foi nesse momento, né? Aí Léo disse, não, tudo isso é um processo, né? Não é aquela preparação, ele já sabia que eu ia sair, só que ele ficava, espera um pouquinho. Mais um mês. Mais um mêsinho, mais 2 meses. Deixa pra tal data. Eu disse, não, é agora. Agora vai. E aí, aconteceu. E graças a Deus. E teus pais? Meus pais, assim... Meu Deus. Sempre, não, chocados, né? Outro velório. Chocados, porque assim... e eu respeito, sabe? E eu chegava assim... Mas é isso, eu tenho certeza. E eu dizia assim, vocês não acreditam no meu potencial, vocês acham que eu não vou fazer sucesso, que eu vou ter prosperidade fora do serviço público, vocês não acreditam em mim? Aí eles, não, minha filha, a gente acredita. Olha a personalidade, porque eu olhava para o papai e fazia, não invente não, viu? Não venha urubuzar meu negócio não. Não venha não, que tá dando muito certo. Não venha não, pai, eu não quero nem olhar para essa cara para mim. Não, hoje...
Ele estava em Porto de Galinhas. Essa minha empresa fez um encontro em Porto de Galinhas, que levou umas agências para fazer treinamento presencial lá com a Associação de Hotéis e Secretaria de Turismo lá, né? Aí o pai, vamos comigo aqui do lado, bora que tu me ajuda. Aí ele foi. Aí ele entrava no carro e fazia, minha filha, trouxe 70 agências. Ela escolheu os melhores do Brasil para vender o destino. Todo gente orgulhoso. de todo o Brasil Todo aqui. orgulhoso. É, porque a empresa dela faz esse treinamento. Olha, ela tá aqui, mas semana que vem ela tá nos Estados Unidos, treinando lá também. Eu digo, quem te viu, me vê, né? Mas eu falava pra ele, não vem urubuzar meu negócio não, que vai dar certo. Não venha não, deixa de drama. Ele fazia, tá bom, tá bom. Eu tenho a clínica, né? Meu segundo negócio. E é uma paixão que eu tenho, e etc. E, obviamente, que a educação é uma grande paixão e eu me divido entre elas. Mas eu tenho, assim, quando eu penso, meu Deus, é uma estabilidade, né? Assim, no possível momento de sair da escola e etc. Porque também é uma paixão, não posso dizer, meu coração é bem dividido entre a educação e a psicologia. Mas quando eu penso, a falta de estabilidade, digo assim, meu Deus do céu, eu não conseguiria sobreviver a isso, né? O medo de não conseguir pagar as contas no final do mês. Pois quer me deixar chateada dizer quanto eu vou ganhar. Eu quero começar dia 1º sem saber. Dia Metas, 30 a gente metas, conversa. Sabe? É sério. Meu Já Deus do céu, quando mais. isso daqui me falta ar, assim, pensar, por exemplo, sei lá, julho e dezembro, dezembro e janeiro são sempre meses que a clínica, ela dá uma baixa importante, porque o pessoal tá de férias, o pessoal viaja, eu não ia veranear em Camboim, então a clínica é um momento que dão baixa na clínica. Quando eu penso que, assim, meu Deus do céu, imagina se eu vivesse só da clínica, como é que seria isso? Eu tenho, minha sócia da clínica olha para mim e faz assim, Roberta, você tem muito potencial, eu tenho 1 milhão de pacientes para lhe indicar, sua agenda é muito reduzida. Eu disse, não tem problema, eu deixo a minha agenda reduzida, a evolução me consome 90% do meu tempo, mas deixa É minha estabilidade. é minha estabilidade, é minha paixão também, faço com muita paixão, mas assim, de pensar que vai chegar ao final do mês, se eu trabalhasse só na clínica e que no final do mês eu não saberia se eu ia ganhar X, A Y, segurança do a salário. segurança do saber. salário, pra mim, assim, é uma coisa que realmente Agora também tem move outra meu coisa, coração. né? A segurança do salário maravilhoso. Porém, a quando. realização, né? Não. Ainda estão no fator dinheiro, porque não dá para desprezar o Isso. fator dinheiro, porque a gente não vive de vento. Não. Nenhum de nós vive Não de mesmo. vento. É bom. A perspectiva também de duplicar, Isso, triplicar, triplicar. quadriplicar Exatamente. esse salário também né, Ó, abre. Eu acho que a estabilidade que foi tão sonhada lá atrás, sabe, do serviço público, ela também escraviza muito. Eu acho que, inclusive, o serviço público, ele é muito injustiçado, sabe? Eu vou ter que fazer esse parênteses aqui, porque... E tem sido cada vez mais desvalorizado. Porque é o seguinte, existe um novo mundo, existe um novo tempo que surgiram novas profissões. Sim. Mas a gente não pode jamais desprezar as profissões tradicionais, sabe? E eu percebo que as reportagens, a mídia, é tudo para denegrir. É para dizer que um Sempre servidor fazendo por público menos, né? Assim, ganha muito, mas assim, ninguém percebe. E que ele é acomodado. Eu acho que tem Eu uma acho coisa. isso triste, porque só eu sei o quanto um servidor da justiça trabalha. Hein, Renata? Só eu sei o que o As servidor pessoas da julgam muito justiça isso. trabalha, sabe? Então, assim, eu acho, inclusive, que a gente tem que ter essa voz, né? Até uma oportunidade. Verdade. Porque o que acontece? Querem tirar todo o crédito, tirar todo o valor do serviço público, sabe? É como se tivesse que escolher, né? 880, o preto ou o Isso, branco. e outra não dá coisa. para acomodar tudo Não, na e outra coisa, sociedade. é como se aquela pessoa não merecesse ganhar aquilo. Uhum. Quando na iniciativa privada se ganha muito mais. Muito mais. Sabe? Exato. Agora você pega uma pessoa que a vida toda estudou, que se preparou para estar ali, que exerce uma função que está lá na Constituição, que a sua remuneração está diretamente ligada ao grau de responsabilidade da função que você exerce. Aí você pega uma pessoa que está ali investigando crime de colarinho branco, arriscando a vida, fazendo exato. júri, tá entendendo? E você quer desmerecer? Você quer dizer verdade. que ele não merece ganhar igual a um repórter que está ali, não vou falar de emissoras, né? De qualquer emissora ali, todo de terno muito importante, dizendo assim, um absurdo, a gente sabe que aquela pessoa ali ganha 300 mil mensal, Isso. 500 mil E ainda mensal tá da falando, emissora, e verdade. quer dizer que aquele outro ali que está ganhando 30 é um absurdo, sabe? Então a gente verdade. tem que ter muito cuidado para a gente também não desvalorizar o ensino, a educação, o estudo. Porque é por isso que essa geração de hoje
tá buscando dinheiro fácil, sabe? Com TikTok, com... Quando você abriu, né, começou dizendo, ninguém cai no abismo, né, assim, vai tudo com Ninguém segurança pula e tal. do abismo, né? Ninguém pula. É porque hoje, essa geração que tá chegando, né, a Gen Z que tá chegando, é Sim. aquela coisa, não, esse trabalho tá me enchendo o saco, tchau. Isso. Não dá pra mim, não sei o quê. Isso, não É dá. a falta de foco, é a falta de Isso é abismo. não terminar o que se começa. Lá em casa tem muito isso. Eu não gosto de pessoas que começam uma coisa e não terminam. E isso é um lema meu e do meu marido. Lá em casa. Começou um curso de inglês, vai terminar. Vai até o Vai até o fim. Porque essa mudança de ciclos não significa você... Não. Você fez o ciclo, completou muito bem, serviu muito bem lá, e agora você vai começar outro. Agora você terminou aquilo ali e terminou muito bem feito. É diferente, deixar sabe? Sua Porque senão marca você fica, eu não sei o que eu quero, fica pronto. Gabi, quando entrou ali na área dela, ela disse, eu vou entrar e vou ser a melhor, sabe? É muito trabalho duro. Ela disse, eu durmo 5 horas. E as pessoas costumam ver só o sucesso, né? Como foi. sempre. Só o povo só me vê Né? viajando. Sempre. Só ver viajando, é sorte, né, Gabi? Na minha conversa, mulher, tu vive nas Maldivas, tu já fosse quantas vezes mais na Maldivas, agora vai ver os corre pra chegar na Pois Maldivas, é, vai né? ver o que a pessoa vai Isso. fazer. Mas eu não tenho problema não de achar que a vida é maravilhosa, porque tá maravilhosa mesmo. Porque eu amo fazer isso, né? Então você viajar e ter a oportunidade de conhecer, de trocar essa ideia, eu vou vender um hotel. Imagina, gente, quando eu comecei a vender, eu olhava para aquilo, eu nunca tinha ido nas Maldivas, né? Então eu abria aquele portfólio assim de hotéis, eu sabia exatamente qual era a comida que servia em cada restaurante, qual era a bebida que tinha em cada drink de cada resort, como era quantos fios tinha um lençol de resort. Eu adoro estudar cada detalhezinho do hotel, porque no momento da venda isso é muito importante para você falar para o cliente, né? E todo mundo achava que eu já tinha ido. Os clientes compravam a mim e faziam, ai, como é esse quarto? Eu falei, olha, eu adoro a posição da cama nesse quarto, porque no sunset você fica deitado na cama e o sol vai se pôr ali na frente, bababá. Ele falou, essa menina já dormiu nesse quarto há um mês. Então, quando eu fui, eu falei, meu Deus, né? Eu vendi isso aqui por tanto tempo. Foi a primeira vez que eu fui top seller Maldivas e fui para lá. Falei, eu precisei vender tanto isso aqui para chegar aqui e estar vivendo isso tudo é muito legal para mim, né? Tipo assim, é o meu trabalho, tem na vivência do meu trabalho e a oportunidade de multiplicar ainda aquilo. Então, quando as pessoas olham no Instagram, faz, vive viajando, bababá, eu digo, é isso mesmo. Foi super fácil. Deixa parecer ser fácil, porque quem faz parecendo ser fácil é porque foi muito bem feito, né? Então, deixa rolar. E tem muita paixão, né? Ela falando assim da profissão dela, do trabalho dela, é contagiante, porque existe muita paixão nesse negócio. Mas eu acho que qualquer negócio, ele é movido à paixão, Marcela. Senão não vai. Senão não vai. Porque tem não muita importa, dificuldade. Porque isso. Tem, né? Se não importa paixão, se é o concurso que traz a estabilidade, se você opta por uma transição de carreira, quando você diz assim, eu quero fazer uma coisa diferente, porque eu tenho um propósito, né? Eu tenho uma ideia e isso, acho que ela é um motor, né? A paixão, ela é um motor para qualquer exercício do que você for fazer. A forma como você descreve encanta, a forma como você fala sobre a sua decisão, você sabe onde você encanta também, né? O teu texto, eu estava tentando procurar uma palavra, assim, a sensação, ele toca de uma forma, orgânica, a palavra é orgânica, porque é uma coisa que vem de dentro, naturalmente, é muito natural a forma como Renata escreve, porque ela fala desse mesmo jeito que ela escreve, né? Uhum. Ela se comunica dessa forma. Quando eu tô lendo o Instagram dela, parece que eu tô escutando a voz. Escutando a voz dela, o jeito que ela fala, exatamente. Então, assim, se eu fosse escrever a mesma coisa, as pessoas diziam... eu ia estar gritando. Eu ia ter certeza absoluta. Mas tá falando, essa questão da combustão, né? Eu acho que muitas coisas, para alguns é uma combustão, para alguns desanima. Eu acho que num processo de autoconhecimento é a gente encontrar o que nos move, né? O que é a nossa combustão. Quando vocês falam assim de estabilidade e tudo, de verdade, me dá assim, até uma certa inquietação. Eu não quero mais essa vida de estabilidade, eu não quero saber quanto eu vou ganhar no final do mês, porque a minha combustão é o desafio. Se alguém olhar para mim e dizer isso é difícil, mas parece que liga um motor em mim. Nem adianta. Agora é que eu vou fazer mesmo. Nem adianta. Se alguém quiser, assim, me dar uma rasteira e ficar dizendo, você não consegue, eu digo, continua, fala mais. Porque se quiser me desmotivar, é o contrário. E todas as vezes que eu evoluí na minha vida, foi quando eu peguei tarefas da qual eu não estava 100% preparada. As que eu tô 100% preparada, eu faço como música, gente. Eu chego aqui, eu faço 2 coisas ao mesmo tempo. Eu tô aqui, ó.
olhando alguma coisa para a prova do meu filho, que ele pediu para eu revisar com ele, estou fazendo outra coisa e aquilo ali eu não melhorei nada. Agora, quando é uma coisa que eu não estou totalmente preparada, um idioma que eu não estou totalmente preparada, quando eu fui para o Marrocos, por exemplo, eu não estava totalmente preparada para lidar com aquela cultura, eu vou ter outra mulher, né? Então, todas as vezes que a coisa é muito difícil, quando a coisa é desafiadora, eu sinto que eu estou no meu melhor momento. E eu não tenho medo nenhum desse desconhecido. Se tem alguma coisa que me motiva, a minha combustão é exatamente a coisa parecer desafiadora. Né? Ser desafiadora. Então, quando ela vem muito mastigada para mim, ela não me motiva e ela não me dá essa combustão. Então, eu preciso, isso vai da personalidade de cada um. Eu tenho 2 filhos. Venâncio é extremamente o contrário. Venâncio é pragmático. Venâncio, ele sabe as horas que ele quer estudar, ele sabe o que ele precisa estudar. Ele gosta de rotina, né? Venâncio gosta da rotina. Laura, ela pega para estudar aqui, aí ela começa a ler, vamos supor que ela esteja estudando História do Brasil. Aí depois ela vem. Eu não acredito nessa história, não. Aí começa a fofocar da história do Brasil. Aí ela começa. Mãe, tu lembra que uma vez a gente assistiu... Eu nem lembro mais. Tu lembra que uma vez a gente assistiu o filme e era assim, assim? Eu disse, menina, deixa de viagem, vai estudar pra tua prova. Vai embora. Exatamente. Aí ela começa a questionar o professor, viu? E ela tem essa história que... Vocês duas, né? Essa criatividade muito latente, isso é muito dela também, né? Ela é muito criativa. O espírito crítico, né? Isso. Aí você não aceita o que tá escrito aqui, não. Peraí. Ela tá fazendo intercâmbio, o intercâmbio que ela fez agora, e quando eu fui buscá-la, eu cheguei lá 3 dias antes do intercâmbio terminar, e ela tá fazendo o trabalho de conclusão do curso, né? E a gurizada, penúltima noite do curso, a gurizada já estava naquela. Vou entregar o trabalho que tiver, né? E deixa os monitores irem para os seus quartos, que a gente vai um para o quarto do outro. Lá. Ela, mãe, tu tá aqui? Eu falei, tô. Ela faz uma solicitação de encontro comigo e vem me buscar hoje à noite. Eu disse, filha, você quer ir jantar? Você quer fazer outra coisa? Ela, não, eu quero ir lá na Madison Square. Eu quero fazer umas entrevistas na rua. Eu digo, menina, te aquieta. Meu trabalho tá horrível. Meu trabalho tá péssimo. Esse professor vai me esculachar amanhã. E ele tá pensando o quê? Eu vou entregar um negócio muito melhor que ele. Porque ele falou isso e não sei o que lá, não sei o que lá. Renata. Aí eu falei, vai menina, aprova aí teu aplicativo. Te peguei. Peguei o metrô, fui buscar ela, 8 horas da noite. Ficamos na rua até 1 hora da manhã. Ela, mãe, quanta inspiração para escrever. Eu digo, filha, tu tem que voltar pra universidade às 10 da noite. Ela, coloca aí no aplicativo que eu vou dormir contigo. Fala que teve um imprevisto. Aí eu disse, botei lá, né? Minha filha tinha tido um imprevisto e ia dormir com os pais essa noite. Aí, aprovado. Mentira, era a gente no meio da rua. Ela buscando inspiração para escrever. Em plena Nova York. Jornalismo aí. Ela já disse, é o sonho da vida dela. Esse estágio que ela fez era o intercâmbio do The New York Times. Aí ela tinha que entregar essa matéria, né? E ela falou, não tá legal, eu preciso ir pra rua, eu preciso sentir a rua, eu preciso escrever sobre, acho que era Greenwich Village, eu preciso escrever sobre esse bairro, eu quero sentir o bairro como é à noite. Aí ela sentou, muito engraçado, porque eu fico à vontade que amanhã vai ficar aqui. Eu fiquei lá no meu celular, ela entrevistando. Aí eu, e aí, Laura? Ela voltou com os olhos bem esbugalhados. Eu falei, o que foi? Eu perguntei qual era a melhor lembrança que ele tinha nesse bairro. Aí ele disse que conheceu a mulher dele aqui, começou a contar a história, eu tô morrendo de vergonha, vamos sair daqui. Eu digo, bora, mas tem material para sua matéria? Ela disse, tem, vou contar uma história de amor de Greenwich Village. E entregou o trabalho dela. Se fosse Venâncio, 7 horas da noite ele já tinha terminado. Já tinha feito a quantidade mínima de palavras, já tinha entregue o trabalho dele, no outro dia apresentava, tchau, não. É personalidade. É impressionante. Mas o que é que move Laurinha, que elas parecem muito comigo, é esse desafio de fazer algo extremamente diferente, de fazer algo que mude a perspectiva da forma como ela veja, de dizer, não estava preparada para isso, mas eu quero, pode até não ficar legal, mas vai ficar diferente, né? Vai ser gostoso fazer, mergulhar nas ideias. E eu respeito muito esse processo criativo dela, e por isso que eu brinco, né? Se não quiser fazer, nem não tem problema. Não, mas ela vai fazer. Você respeita, e você tem isso também, né? Dentro de você. Você tem isso dentro de você, a criatividade. E você também, né? Porque não tem como... Mas é tão bacana, assim, sabe? Quando a gente passa por esse processo e que a gente olha para os filhos da gente e começa a identificar e deixá-los libertos para realmente, né, exercer a sua vocação. Porque eu digo a você, se você tem vocação para algo e você abraçar com verdade, vai dar certo. Não tem como, sabe, dar errado. Só se realmente Deus dizer, não quero, porque é o que tem de essencial. É o quê? É a vocação e a vontade, sabe?
Você que quer ser pronto. Lá em casa também, do mesmo jeito. Eu tenho diversos perfis, né? Diversos. Davi ainda estou analisando, mas Rafael, eu percebo claramente que ele tem uma veia totalmente empreendedora, muito vivo, sempre gostou de conversa de adulto, sabe? Mas também é prático, sabe? É prático, é um menino que, enfim, ele gosta de estudar, mas ele gosta o que ele gosta, entende? E Leozinho não, Leozinho é perfeccionista, ele tem que tirar 10 em todas as provas. Já é o CDF da casa, É o CDF, Ele é muito sabe? comunicativo também, Leozinho. Isso, e assim, Acolhedor. e assim, uma coisa também muito interessante, que eu sempre dizia que meu marido é muito rígido com nota, sabe? E eu costumo dizer assim, ó, esse negócio a gente tem que ter muito cuidado pra gente também não quebrar a autoestima da criança, sabe? Porque ninguém é igual ao Como se outro. fosse um fator determinante. Sabe, determinante. E não é fator determinante. Vamos olhar aí, da época que a gente era da escola, as pessoas não necessariamente eram aquelas que só tiravam 10, 10, 10, que tiveram sucesso profissional, sabe? Às vezes fizeram até escolhas erradas também. Por quê? Porque era tanto um aluno que tirava 10 em física que a mãe caminhou naturalmente. Você vai ser engenheiro e ele não foi feliz ali, sabe? Isso. Então a gente tem que ter cuidado, porque a inteligência, ela não é só para o estudo em si. Existe a inteligência emocional, existe a sabedoria para a vida, Isso, né? com certeza. Então, a gente tem que deixar Sagacidade. a sagacidade de observar, né? Assim, de ter, pronto. Eu tenho vários amigos, eu tenho um amigo que se formou comigo em Direito, e quando ele chegou para o pai, disse assim, pai, eu não vou ser advogado, eu vou ser corretor, eu gosto de imóveis, eu gosto de construção, eu gosto de negócio, e ele é hoje uma pessoa super de sucesso, sabe? Então, a gente tem que deixar também as habilidades e respeitar, entendeu? Lógico, orientando. E validar, eu acho que a palavra de ordem, quando você, né, corroborando com esse seu discurso, é a validação. Porque a gente tem uma cultura de não validar as opiniões das crianças, Sim. do adolescente. E a gente tem essa cultura de fazer, de validar. Acaba que a gente tolhe, em alguns momentos, a gente diz assim, ó, a gente escolhe o caminho de acordo com as nossas experiências, fruto do que foi bom para mim, fruto do que foi bom para minha história. Então, eu digo assim, vamos reproduzir modelos, né? Modelos prontos que deram certo, são de sucesso. Então, a gente tende, né? É uma tendência das famílias a dizerem assim, segue por esse caminho. E a gente acaba invalidando as inteligências, as múltiplas os talentos, né? Esse perfil crítico dela, que isso daqui é um poder de análise, é um poder de questionar, de se comunicar, porque não adianta você ser só crítico sem a habilidade de empatia, né? Então, assim, enfim, as múltiplas inteligências, a gente não valida isso, a gente acaba tolhendo e incentivando escolhas que são nossas, de acordo com as nossas experiências, a gente influi sobre isso, né? Isso é um processo é um olhar muito delicado e sensível que a gente precisa ter sobre as crianças que a gente está formando. Uma dúvida que eu tinha. Embora tenha mudado muito, né? Hoje em dia a gente já sabe, a gente consegue dizer, profissão influenciadora e etc. No início, você sentiu preconceito, aquela história da blogueirinha, aquele agora. Morria de vergonha, sabe, de falar, pronto, o que é que vão pensar? Vamos me chamar de blogueirinha, isso. Né? Total. Até hoje, sabia que eu tenho uma dificuldade de me identificar, assim, o que é que você é? Aí eu fico assim, eu sou influenciadora, ainda não sabe. Não sabe. Até porque também, o que acontece nesse meio? Tem pessoas que de um dia para o outro dizem, agora eu sou influenciadora. Entende? Sim. E eu costumo ia até dizer isso. Porque hoje, como virou, né, uma carreira, né, óbvio, aí a pessoa acha que, tudo bem, se chame de, sei lá, comunicador, como você quiser. Agora, influenciadora é só quem influencia. Então, assim, você não pode dizer assim, agora deixa as coisas acontecerem, né? Então, isso. Tem gente que de um dia para o outro se intitula. Então, tem várias, assim, não respeito nem a carreira daquelas, assim, porque, pronto, eu tenho um exemplo de Renato Shoa, que eu acho que a gente tem que respeitar a história das pessoas, sabe? A estrada das pessoas. Inclusive, eu estava esperando um momento de falar. Você, Renata, vive num ambiente, o ambiente de casa sempre masculino, né? 3 meninas, um marido. E a inspiração da mulher, certamente sua mãe e suas irmãs lhe inspiram muito, que eu sei do seu núcleo familiar, como ele é muito estável, ele é muito organizado. Mas você olhar, assim, para uma amiga e saber o quanto uma mulher pode dizer assim, eu me sinto segura porque eu sei que o seu caminho foi esse aqui, deu certo, é muito bacana. Isso. E você ter essa figura ainda de uma amiga é muito importante. Quando uma mulher valida, e né? Aprendi muito com ela. Eu aprendi, assim, eu posso dizer, Renata me ensinou
exatamente sobre essa cautela na nossa fala na rede social, que hoje tem um peso enorme, né? Então, ela sempre foi muito precavida. Amiga, ela diz, amiga, essa palavra aqui. Então, a gente tem que respeitar a experiência das pessoas. Porque ela foi desbravando caminhos. Até porque ela foi uma das precursoras, né? Precursoras, então, sabe? Aqui o caminho que ela aqui na Paraíba, eu acho que foi a primeira. Foi a primeira, trilhou, sabe? O caminho que ela trilhou, a solidez da carreira dela, tudo. Então, de uma hora para outra, aparece uma pessoa mais jovem e, às vezes, quer até tirar, né? Descredibilizar. Quer, sabe? Aí, depois, de repente, quebra a cara, porque... Gente, respeita a história das pessoas. Muito perrengue que a pessoa passa. E a gente aprende muito, né? Muitas quedas. Aí a gente fica olhando assim, gente, tem paciência, sabe? Porque quem pode se intitular influenciadora não é a gente, é o público. Isso, é quem sabe? consome. E as pessoas acabam olhando só a pontinha do iceberg, né? Sim. Sempre. Só a pontinha do iceberg. Sim. Eu virei essa chavinha, de tentar me descredibilizar muito rapidamente. Porque, imagine, essa segunda empresa que nasceu, a primeira empresa, a Ubi Travel, eu sinto que o acolhimento com o Nordeste é muito bacana. Eu tenho muitos clientes de outros estados e eu acho que até a forma da gente atender, eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, por ser muito seco em algumas regiões, todo mundo muito ocupado. É muito acolhedor, né? Então, quando ele é atendido por um nordestino, eu acho que nós somos, assim, um povo mais acolhedor, né? Carinhoso no atendimento, a gente acaba se tornando mais próximo do cliente. Eu gosto de conversar, eu gosto de saber qual é a bebida que ele gosta, qual a comida que ele gosta. Então, esse tipo de conversa, que vem das nossas conversas aqui do Nordeste, nós somos um povo mais acolhedor nesse sentido, facilitou. Isso aí foi um ponto legal. Mas a minha segunda empresa, que precisou ir para fora, né? Ela cresceu de fora para dentro. Aqui em João Pessoa, a gente tem poucas agências que fazem parte. O maior número é em São Paulo, no eixo ali do Sudeste. Então, quando eu cheguei lá, você vê, eu tenho quase 40, mas, graças a Deus, cara de menina. Não, eu tava dizendo, ela é mais nova que eu, gente. Com cara de menina, nordestina, né? Falo rápido, sou avexada. Então, eu chegava nos lugares e, por ser mulher, ocupando uma posição de liderança, chego aqui, eu estou numa feira de turismo, eu tenho o meu stand, isso chega um certo momento que vem, né? E eu contratei, no começo, eu vou contratar um mentor para me ensinar aqui como fazer um negócio. Quando eu abri a boca, ele disse, olha, você vai ter que neutralizar o seu sotaque. Foi, não? Foi, porque... não condiz a forma como você fala com o mercado de luxo que você quer atuar. Eu só fiz oxe, tá doido. Não tem nem como. Sério isso? Não tem nem aí como. Tá muito atrasado. Eu falei, hoje... hoje, gente... Eu falei, deixa eu fazer do meu jeito que é melhor, então. Deixa pra lá. Então, eu falei, inclusive, você tá demitido. Demitido, então, porque... a forma que eu encontrei pra quebrar essas barreiras é com muita personalidade. Eu não tenho medo nenhum de ser exatamente como eu tô, do jeito que eu tô conversando aqui com vocês, com o microfone na frente, é a forma como eu converso com as minhas amigas, é a forma como eu converso com os meus clientes. Quando eu falo, assim, dos erros e das coisas que eu não estava totalmente preparadas, as minhas funcionárias estão aí para não me deixar mentir. Um dia desse ela falou, Gabi, eu errei. Aí eu, acho é bom, vice. Nunca mais tu erra. Ela, mulher, tu não vai brigar comigo, não. Eu digo, mulher, eu adorei, porque isso aqui é prejuízo pouco. Nunca mais tu faz outra dessa. Ainda bem que foi nisso. Dessa forma de... uma liderança própria, né? Assim, que você não leu nos livros, é sua. Ninguém vai ensinar como eu devo... Quem vai ensinar como eu vou fazer o meu negócio, um negócio tão dinâmico, é o dia a dia. Né? Não é uma coisa que tem um formato, que cada cliente é único, cada viagem é única, cada negócio é único. Então, quem vai me ensinar é a minha dedicação, quanta energia eu coloco naquilo. Eu tenho um departamento, o departamento vai dar merda, que a gente analisa tudo. Então, esse departamento... Por favor, Ju, criar esse departamento amanhã no Evolução. Então, assim, eu digo assim, vamos abrir o departamento, vai dar merda, porque quando a gente vê que vai ter um voo que atrasou, isso a gente gere, eu falo isso brincando, mas a gente gere com muita responsabilidade. Então, esse é o departamento que a gente cuida de uma viagem de alguém, mas cada atendimento é muito particular. E eu não deixo essa minha personalidade ser influenciada por nenhum parâmetro, nenhum script de atendimento. Eu disse, eu sou a minha empresa. Eu sou a cara do meu negócio. Cara da empresa. No dia que eu não puder ser eu mesma, esse negócio acabou. Acabou, morreu.
Mas Morreu. é uma marca, assim, que foi descoberta atualmente, assim. Descoberta atualmente não, que está se valorizando muito, é exatamente a autenticidade. É ser você. Eu posso dizer, assim, que eu comecei a crescer no Instagram quando eu disse, eu vou ser eu, sabe? Renata Quintanilha. Quem é Renata Quintanilha? Eu gosto de ser formal. Sempre gostei, né, Gabi, de ser formal. Eu gosto de falar formal. Eu não preciso falar feito uma menininha no Instagram para me Pra comunicar. mostrar Não, uma pra coisa mostrar que você... que eu Não não seja sou. engraçado se você não é engraçado. Entende? Às vezes, eu sou até engraçada, mas formalmente, sabe? Eu sou uma formal Sim. engraçada. Fina, Mas, fina. mas eu percebi, eu comecei a escrever meus textos, e vou ser eu. Dizendo, não, você tem que ter um nicho. Você tem que, eu acho que você deveria investir. Você gosta de treinar, então vai ser fitness. Eu acho que você deveria investir na maternidade. Eu acho que você deveria investir, enfim, na moda. Eu disse, não, eu sou tudo isso. Queriam Nenhum te ser lixar, Ninguém vai humano, dizer o que é que eu vou isso. fazer. Nenhum ser humano é uma só coisa, sabe? Então, eu sou tudo isso. Eu sou uma pessoa que vou falar de espiritualidade, vou falar sobre temas motivacionais, vou falar sobre família, vou falar sobre minha profissão, vou falar sobre moda, sabe? Sobre dicas de beleza, porque eu sou tudo isso, E você sabe? criou a sua persona ali no Instagram, A minha marca pessoal, sendo sabe? você, tal Sendo qual, você. Gabi disse, Sou seu eu, chego rosto, ali, sua eu vou falar pessoa. sobre temas bem suaves, leves, e também vou usar ali meu espaço para levantar pautas importantes e relevantes da sociedade, porque a gente está precisando disso. Você vê como a alienação das pessoas ali tá gigante, sabe? Eu coloquei, não tive tempo de comentar, sabe? Como a nossa juventude está alienada, sabe? Com besteiras, como é aquela live NPC. NPC, sabe? As meninas dançando, brincando, Até sabe? agora eu não consigo entender isso. Abobalhados, sabe? E uma postura que eu fico preocupada. Parece um monte de lunático. Não, gente, Então, o acontecimento da semana, os jogos lá com os estudantes de medicina. De Eu medicina. disse, que mundo Que mundo é esse? que a gente Então, tá eu vou vivendo? sim usar o meu espaço para ser eu própria. Provocar E essas quem sou eu? reflexões também. Sou uma pessoa que gosta de brincar, que gosta de falar de moda, gosto de falar de estética, gosto de falar de treino e gosto de usar o meu espaço para falar de Deus, para falar sobre temas que a gente precisa refletir, sabe? E acho que essa tua coragem, vou abrir, esses temas que precisa refletir, isso deve ser de uma coragem muito grande, porque Sim. numa terra que, né, ninguém quer se comprometer. Ninguém quer se comprometer. Né, o influenciador digital que não traz essa veia orgânica da coisa, né, que vem muito de dentro, que acredita no que está fazendo, né? E que usa a sua própria voz para melhorar o mundo que a gente vive. Eu acho que Isso. todos nós Fala legal. estamos aqui para evoluir Agregar. e agregar na Agregar, sociedade. Eu não posso, você aqui só uma bobalhada que vou Sim. ficar, né? A gente tem que usar a nossa voz, a gente tem que usar nosso talento para poder transformar esse mundo, fazer esse mundo um lugar um pouco melhor. Quando a gente se sente à vontade, né? De abrir, porque querendo ou não, você expõe, né? Não Sim. expõe. A gente tem que ter cuidado, né, É. gente? Tudo exige responsabilidade. O caminho do meio. Eu digo assim, Amo. o caminho do meio do equilíbrio, né? Nem tanto, nem tão pouco. Isso, verdade. Mas a gente também não pode, nos dias de hoje, também caminhar completamente omisso, Verdade. sabe? Como se nada Porque tivesse como se acontecido. nada estivesse acontecendo, porque a gente vê o mal, a má influência, a ausência de virtudes tomando conta daquele terreno. Então, por que eu vou me calar? Se é uma guerra, vamos para a guerra. Isso. Entendeu? O bem contra o mal, não estou falando nem só espiritualmente e religiosamente, E sabe, nem gente? só em rede social, né? Quando a Nem gente Não, fala tem que só, ser a prática na nem vida, só, sabe? na vida real, né? Não Pronto. só na vida. Se eu tenho uma na voz vida social. que influencia alguém, por que eu não vou falar de doação de órgãos? Sabe? Uhum. A lei não está só para lucrar, não. Sabe? Ali é um trabalho que eu faço completamente voluntário. Completamente de coração para coração, sabe? Eu acho que a gente também tem que tudo ter esse lado social. Está Com ali. certeza. Uma hora eu vou estar falando de carro, mas outra hora eu vou estar falando, sim, de responsabilidade social. Vamos falar aqui sobre esse tema tão esquecido, sabe? Eu tenho N projetos para frente, todos também com essa pauta, sabe? De Sim. falar sobre temas esquecidos, como a adoção, por exemplo, que ninguém fala. Se eu tenho uma voz, por que eu não vou usar a minha voz? Porque a gente tem que estar aqui na Terra para ser o quê? Sal e luz. Mas não basta ser isso, a gente tem que ser o quê? Iluminar e dar gosto. Porque tem muita gente que é sal e luz. Muita gente. Aliás, todo mundo é. Todo mundo. Mas nem todo mundo quer iluminar, nem quer dar gosto. Né? Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. É verdade.
como diz Roberta, a gente nunca sai daqui igual, né? A gente sempre entra aqui e sai cada convidado. Inclusive, assim, só teve um homem até hoje, né? Eu ia dizer, cada convidado. Só tivemos um homem até hoje convidado. Cada pessoa que senta aqui, a gente aprende, a gente sai reflexiva, né? Eu tô saindo inquieta. Hoje eu tô saindo inquieta, eu tô com inquietações, assim, importantes e reflexões mais importantes ainda, assim, a conversa foi muito transformadora nesse sentido, assim, vocês são exemplos de coragem, de determinação, de uma força sem igual, de uma fé, ambas, de uma fé, né, Marcela? E muita paixão pela vida, pelo pulsar. Eu acho que a lição é essa. Vocês têm algum conselho, alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para quem vai ouvir, vai dizer, que tá com aquela pulguinha lá, dizer... Vou, não vou. Vou, não vou. O que é que vocês... Faço, fico. Aqui eu vou usar meu bordão novamente, né? Para ser feliz é preciso coragem. Para ser feliz é preciso coragem. Mas tenha responsabilidade com seus sonhos. Perfeito. Esse já é um corte, viu, Glauber? Já anota aí, é o corte. Gabi, diz teu conselho que você pode deixar para... Tá demorando. Não, amei. A vida tá passando. O tempo tá passando. Eu nunca vi duas pessoas com histórias, com tantas coisas parecidas e ao mesmo tempo tão diferentes. Personalidades distintas. Verdade, maravilhosas. certo. A nossa geração é uma geração muito privilegiada de informação, de conteúdo. O homem médio, né, o acesso que a gente tem, a gente tenta encontrar verdadeiros boicotes para não realizar os nossos sonhos. Então, a gente coloca uma barreira nisso, uma barreira naquilo. Precisa se organizar um pouquinho, mas vai com medo. Vai com medo porque vale a pena. É muito ruim deixar a vida passar sem você realizar, sem você fazer aquilo que você realmente deseja. Então, você está demorando. Corra. Então, pronto. Eu amei. Eu amei também. Eu amei, meninas. A gente tava ali olhando o tempo. Porque, extrapolou um pouquinho. Quando eu falei no início, assim... Guarda 4 horas aí, que vai ser 4 horas de podcast. Dava tranquilamente para ser 4 horas de podcast. Eu não consegui fazer nem a metade das perguntas que eu queria aqui fazer, porque assim, a conversa fluiu de uma forma tão leve, tão orgânica, tão maravilhosa, que são duas mulheres extremamente inteligentes. E eu amei, viu? Amei estar aqui com Gabi, inclusive, rememorando, né? Isso é um prazer nosso, né, Marcela? A gente que fica extremamente grata. Não, e a gente lembrar aquela conversa na praia, eu falei, vamos, Renata, bora, cuida. E tem outra também, outra dica, né? Se acompanhe de pessoas que lhe encorajem. Verdade. Se acompanhe de pessoas que lhe coloquem pra frente, que acreditem em você, que eu tenho muitas amigas, eu posso dizer que nessa minha jornada, eu sempre encontrei amigas que diziam, você tá demorando. Até minhas próprias colegas não, amigas, grandes amigas do tribunal. Elas ficavam assim, querendo, minha filha, a gente vai sentir muita saudade de você, mas você tá esperando o quê? Voa, menina, assim, voa. Tá esperando, voa. Bate a palavra que se usavam muito bem assim, voa. Voa, sabe? Voa aí, tá nessa história linda, nessa jornada. Estou ainda na jornada. E teremos muitos capítulos ainda, se Deus quiser. Até porque eu acho que quando a gente acha que chegou, né, assim, realmente acabou, não tem mais. Não. Eu não. Exato. Eu não parei, não, tem que ser pior. Exatamente. Tem que ser sempre mais e mais e mais. O sonho é inerente a viver, né? No momento que a gente não tem mais sonhos para realizar, é porque realmente acabou a nossa jornada. Para eu contar os meus planos, eu precisaria de 3 episódios desses. E todo mundo ia achar que eu sou doida. Ei, vai ter o número 2. Não, eu acho que vai ser isso. assim, o próximo é assim. Elas contaram, né, até o hoje. Vamos agora pro amanhã. Isso. Não, com certeza, no terceiro ninguém tá acreditando mais em mim, porque a viagem é grande. É tipo Dubai, viu? Assim, dela, megalomaníaca, assim. Não para, não. Olha, essa temporada ainda tem 2 episódios. Não fale não, que a gente chama de novo. A gente chama pra vir de novo. É que os meus sonhos, só eu entendo. Deixa eu botar no papel e realizar, e depois todo... Igual no começo, quando eu fui criar uma coisa que não existia, o povo fazia, mas como assim? Eu digo, confia. Vai dar certo. Só a última pergunta, eu juro. Vocês costumam escrever mesmo, eu vou fazer isso, eu serei isso, ou fica assim na cabeça e as coisas vão acontecer? Não, mas eu mentalizo muito. Mentalizo muito onde eu quero estar, muito mesmo. E eu digo até para os meninos, vocês vão ver. Eu digo para os meninos, indo para o colégio, né, que a gente conversa muito no caminho. Aí, às vezes, eu vivo eternamente minha cabeça assim, ó, girando, pensando. Aí, às vezes, penso alto, né, vocês vão ver. Mamãe vai fazer isso, isso e isso. Esperem. Aí, então você joga no universo não, mesmo. jogo total. Eu sou uma pessoa acho que minha marca principal é a fé, sabe? Eu sempre acredito, sabe, que na prosperidade, no sucesso, que vai dar certo. Vai acontecer. Isso.
Tu, Gabi, também? Não, eu sou uma executora, né? Então, eu penso, aí eu já coloco o primeiro passo que eu preciso, o segundo passo que eu preciso. Então, eu anoto o passo a passo que eu preciso fazer. Mas não de mentalizar, vai ser isso, assim, não. Mas eu coloco o que eu tenho que fazer. Ela vai pensando em... Vou juntar os dois. Você tem que juntar os dois. Vou juntar os dois. Mentaliza e anota. Eu estava assistindo uma palestra no início do ano e a pessoa falou isso, era sobre metas, essas coisas. E a pessoa falou para escrever, e eu nunca tinha escrito. Eu tinha algumas coisas na minha cabeça que ficavam lá, e eu não falava nem alto, certo? Eu ficava naquele... Eu tinha até vergonha de falar alto. Se eu falar, alguém vai rir, alguém... E nesse dia eu escrevi. Quando eu escrevi, eu tive coragem de falar. E as coisas começaram a acontecer. E pra mim fez uma diferença, assim, gigante na minha vida. E agora, sempre que eu vou lá, escrevo e começo justamente a jogar. Vou até abrir, pessoal, vou até abrir aqui meu bloco de notas. Eu também. E assim, às vezes, o meu estado, pra você ver, né? Aquela combustão que eu falei, eu com raiva, eu sou assim, eu sou um... Sangue nos olhos. Então, quando eu tô com raiva, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu digo. Porque quando eu digo com raiva, eu sou tão teimosa que eu vou fazer só porque eu falei que eu ia fazer. O universo dá assim. Isso. Gira, né? Então, assim, às vezes eu falo assim, eu não vou fechar com esse fornecedor, eu vou fechar com fulano. Mas tu nem conhece fulano. Diga, amanhã eu vou ser a melhor amiga dele. Pronto. Pronto, No tá outro dia resolvido. eu tô lá. Assim tá feito. Determinação, coragem, Força. paixão, força. E humildade. E humildade. Verdade. Por favor, gente, não esqueçam. Subam, mas os pezinhos no chão, por favor. Aquele começo que eu falei que eu tinha muita vergonha, eu falei, meu Deus, como vão me ver, né? Em relação a isso. Mas todos que estavam ao meu redor foram, assim, um poço de amor e de entender que era o momento. Muitas vezes eu ficava, ai, meu Deus, será que é isso mesmo? E por ali foi. E no começo, essa insegurança revestida de apoio, né? Todo mundo ali ao redor. Acabou que foi dando muito certo. A dica também, um conselho também para as pessoas que estão nos ouvindo, seja incentivo das pessoas. Sim. O mundo já tá tão difícil, né? Então, encontrou aquela amiga que tá começando algo, né? Escuta, dá o apoio. Eleva as pessoas. Isso. O mundo já tem gente demais para colocar, para criticar, para colocar para que baixo. construam, né? Isso. Dá aquela força, dá aquele incentivo. Às vezes é tão pouco que a gente precisa, né? E faz tanta diferença. Total. A sua conversa na praia foi, né? Pois Um fator Mas ela já determinante. estava pronta, ela estava precisando do Ela só empurrãozinho. tava assim. precisando. Mas eu precisava do empurrão. Mas talvez um empurrão que desencorajasse ela. Eu acho que o né? empurrão, na verdade, não foi em mim, não foi no marido. Vai, conversa aqui e eu falo assim, vai, Gabi, empurra tá ele. maravilhoso. Tá ótimo. Tá ótima. Renata, eu tô ganhando tanto dinheiro. Muito mais. Adoro. Ei, meninas, muito, 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 muito obrigada. Obrigada Foi também pelo sensacional. convite. Foi, sim, foi incrível, incrível. Muito obrigada. E episódio 8, 9, 10. Vamos deixar as arrobas da galera, né? Isso. Vamos lá. Renata, eu já falei, vou falar de novo. @Renata Com 2 T's. Underline Quintanes. Gabi. Ubi Travel. UBI Travel. Eu sempre esqueço a nossa arroba. Tu acredita, Roberta? Pauta.aberta podcast. Isso. De 15 em 15 dias no Spotify, YouTube. Comentem, mandem para as pessoas, vamos compartilhar, que esse é um projeto que a gente tem muito amor e carinho e a gente quer fazer acontecer. Isso. E a integração trade também, queria deixar. @integração trade, que é para quem é do turismo aí, quiser acompanhar. A única empresa no país, viu, gente? Não é Desse qualquer segmento, coisa, é. não. Apenas. Ei, tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha pra onde, pra cá.